Vamos abrir a palavra em Salmo 1, do 1 ao 6. Enquanto vocês abrem, vou fazer uma pergunta para vocês, vocês digam amém se vocês concordarem ou fiquem quietos se não concordarem. Você quer ser feliz? Amém. Você quer ser próspero? Amém. Você quer ter a morte de inferno? Ah, muito bem, 3 pés. Isso aí. A Bíblia é legal, meus irmãos, porque ela explica tudo, ela tem segredo para tudo. E esse salmo fala sobre isso, felicidade e morte. Amém? Vou ler só o verso 1, como a gente está com o tempo apertado aqui, eu vou ler o restante durante a pregação, tá? Primeira coisa, antes de eu ler o versículo 1, repita comigo. Para eu ser feliz, eu tenho que ser um não, nem. Não, nem. Incrível, né? Olha o verso. Verso 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, escarnecedores. Então, para você ser feliz, tem que ser um não, nem. O não tem que fazer parte da sua vida. O não tem que fazer parte da sua vida. Não é só alegria, não é só sim. É não também. Pode se acertar, meus irmãos. Amém? Então, nos 3 primeiros versículos, Davi fala sobre o justo. E nos demais, ele fala sobre o ímpio. E no último, ele conclui, comparando um com o outro. Então, nós vamos descobrir nessa noite o que Davi pensava ao escrever este salmo. Amém? Eu vou ler ele parte a parte. Ainda no versículo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda nos conselhos dos ímpios. Ímpio, geralmente, é aquele cidadão que zomba de Deus, que não está nem aí para a palavra de Deus, tal, mas o ímpio que ele fala, pelo menos nesse primeiro versículo, é aquele que não acredita em Deus, não bota fé, não é tão escrachado como o nome ímpio diz. Ímpio de impiedade. Amém? Então, bem-aventurado aquele que não anda no conselho do ímpio. O que é conselho, meu irmão? Falar, ouvir, confessar, pegar algo do ímpio. Se você, meu irmão, e minha irmã, claro, está com amizades ímpias, aquelas que não temem a Deus, tome cuidado ao falar coisas da sua vida para elas. Tome cuidado ao confessar coisas, tome cuidado ao pegar conselhos. Por quê? Felicidade e prosperidade, meus irmãos, sabe de uma coisa? Para você ser feliz e próspero, não está em cima daquilo que você faz, sim em quem você se conecta. Sabiam disso? Não adianta eu querer pensar, quero ser feliz, tal, então o que eu faço? Qual que é o procedimento? Qual que é o para eu ser feliz? Não adianta você querer ser. O que importa é quem você se conecta. Eu te pergunto, nessa noite, em quem você está se conectando? Quais são as suas amizades aqui nesse mundo? Quais são as pessoas que você tem dado ouvido? Em quem você tem se conectado? Então, para você ser feliz, não adianta nada. Eu creio em Deus, Jesus, Ele veio, morreu, vai voltar, tal. Essa é a sua fé, esses são os seus princípios. Aí você convive com pessoas que acham que vamos reencarnar, pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que falam assim, não deu certo, vai para outra, não deu certo, vai para outra. E qual é a conexão que você vai ter dos seus princípios para com as pessoas que andam contigo? Não tem conexão. Então a felicidade não está naquilo que você literalmente faz, está naquilo com quem você se conecta. Os irmãos estão entendendo por enquanto, meus irmãos? Então, comece a repensar as suas companhias. Ele fala assim, nós somos a média das pessoas na qual nós nos conectamos. Napoleão Hill, lembrei. Napoleão Hill diz isso. Ou seja, o que é uma média? Eu posso ser um cara nota 10, mas se eu ando com uma pessoa nota 2 do meu lado, ando com uma pessoa nota 5 tal, o que vai fazer de mim? Uma pessoa nota 5. Então procure se conectar, procure ter na sua vida pessoas com a mesma fé que você, pessoas que têm os mesmos princípios que você. Aconselhe-se, você precisa de se aconselhar, precisa de conversar, é bom. Por quê? Tem pessoas que já passaram por coisas na vida que nós ainda não passamos. Eu vou me aconselhar com o meu pastor, com o Alain, com a minha pastora Regina, com a minha pastora Esther, com pessoas de confiança que têm a mesma fé, porque os conselhos dela são pautados em cima dos seus princípios. Agora, você vai se aconselhar com quem não tem isso? Não vai acontecer. Continuando. Não se detém no caminho dos pecadores. O ambiente que você frequenta, ele
enfraquece a sua fé. Mas uma pergunta que eu vou fazer hoje: qual ambiente você está frequentando? Ele enfraquece a sua fé ou aumenta a sua fé, dependendo do ambiente que você está frequentando. O ambiente e as vozes que você ouve moldam o seu destino. Quantos de nós, como eu já disse aqui em outras pregações, eu só convivia com pessoas que lá na minha rua só falavam um palavrão. O que aconteceu comigo? Qualquer coisa que eu falava, cada 10 palavras, 8 eram palavrões. Por quê? Eu convivia com elas, não que eu gostava de palavrão, mas eu sou uma média das pessoas que estão ao meu lado. Então, o primeiro segredo para você ser feliz, conecte-se com as pessoas que têm o mesmo princípio que você. Pessoas que você sabe que são tementes a Deus, que têm a mesma direção, que têm o mesmo GPS. Não adianta eu ter um GPS que é Jesus Cristo, que sempre vai me levar para o caminho certo, se de repente eu quero ir para algum lugar, eu jogo o GPS fora e vou começar a dar voltas na minha vida e não vou para lugar nenhum. Então, se você tem um GPS que parece que é um caminho mais tortuoso, confie, porque esse GPS é Jesus, Ele que vai te colocar no caminho correto. Aleluias! Louvado seja o seu nome, Senhor. Pessoas medíocres, elas convivem com pessoas medíocres. Agora, se por acaso eu quero ser uma pessoa de sucesso, eu vou me conectar, eu vou andar com pessoas que temem a Deus e são prósperas. É simples. Eu quero ser feliz. Lembra que eu perguntei se vocês falaram amém? Eu quero ser feliz. Tá. Aí, todas essas perguntas que eu estou fazendo, você está de acordo com as pessoas que se conectam? É uma questão de meditação. Não adianta eu ler a palavra, entender a palavra e não executar a palavra. Se eu não executo, nada demais vai acontecer. Continuando, nem se assenta na roda dos zombadores, em outras traduções, escarnecedores. Não participar das conversas Tome cuidado com conversas que nós temos, grupos que participamos, na qual envergonharia Deus. A pergunta eu vou fazer um monte de pergunta hoje, tá? Então depois você fala com Deus, depois que chegar em casa. Senhor, como se Deus não soubesse, claro que é uma pergunta meio... Toque o meu WhatsApp, analise os grupos que eu estou participando. Você gosta disso? O que você acha? É legal? Você dá risada pra caramba? Então, agora cada um fala, ixi, lascou. Senhor, que Deus não veja meu WhatsApp como se ele não pudesse ver tudo. Não é verdade? Não só WhatsApp, qualquer outra coisa relacionada à mídia, tá bom? Então, o justo não está somente naquilo que faz, sim no que ele não faz. O justo não está somente naquilo que ele faz, mas naquilo no que ele não faz. Se quer ser uma pessoa justa, você tem que aprender a fazer coisas que outros não fazem. Vocês lembram o verso 1? Não, nem negativas para que você seja feliz. Então, é necessário que eu esteja conectado de tal forma que eu saiba falar não. Porque se eu não souber falar não, eu não serei feliz e eu não farei outra pessoa feliz. Não para tudo, tá, pessoal? Entendo que às vezes o não é um aprendizado. Uma metáfora que eu usei aqui uma vez: a águia, ela começa a alimentar o seu filhote, ele vai crescendo, fica o tamanho dela, só que todo brancão, né, tal. Ela vai lá, caça um rato, dá para ele comer, tal. Aí, como se a águia falasse assim para ela: filhotinho, por favor não, né? Tá na hora de você voar, cara. Aí ele: não quero. Não, nada disso, você vai voar. Não quero. Aí o que a águia faz? Ela empurra o filhote do ninho, e ele entende que ele é grande, e ele abre as asas dele, começa a planar, e depois ele começa a bater. Se a mãe águia tivesse dó do filhote e não fizesse isso, ele ficaria adulto sem voar e nunca sairia do ninho. É assim, a natureza é assim. A natureza, ela resplandece a glória de Deus. Deus fez tudo de acordo com a sua vontade, e nós temos que ser dessa forma. Finalizando o versículo 1, diz o seguinte: anda, detém-se e senta-se, tanto para o bem como para o mal. Com quem eu ando, molda quem eu sou. Quando detém-se é parar. Quando eu me detenho, quando alguém me detém, eu paro. E quando eu sento, eu compartilho. E olha que legal. Olha a evolução que Davi faz contra essas pessoas. Está escrito aqui: quem anda ao lado dos ímpios. O ímpios aqui, como eu falei, são aquelas pessoas que não dão importância para Deus. Estou andando com quem não é ímpio, é com quem é ímpio. Aí depois ele fala: detém-se na roda dos pecadores. Parei. Ímpio para pecador já é diferente. Ímpio é aquele que não dá importância para Deus. O pecador já é aquele que faz contra a vontade de Deus, já é aquele que é maléfico a Deus. E para piorar, diz
Senta-se na roda dos escarnecedores. Evolução, ímpio, pecador, escarnecedor. Sabe o que é escarnecedor? Aquele que zomba de Deus. E a palavra de Deus diz que de Deus não se zomba. Não é verdade? Então, olha só, ando, sento e paro. Então, a partir do momento que eu sento, o pecado é assim. O inimigo, ele coloca na nossa mente, isso aqui é coisinha de menos, ninguém vai perceber. Até ele fala, está liberado e tal. Aí você começa a fazer a coisinha errada, ficou mais errado ainda. Vamos evoluir o problema. Mas já que você fez isso daqui, isso aqui é pouquinha coisa, não vai ter muito. Chega numa hora assim que você está no abismo. E quando você está no abismo, o que acontece? É difícil voltar. Eu não sei qual que é o seu abismo, mas o Senhor nessa noite vai estar querendo te dizer que se você estiver no abismo, Ele vai estender a mão para te tirar. Se você ouvir a palavra dEle e obedecer a palavra dEle. Amém, meus irmãos? Verso 2. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor. O que quer dizer isso? Ama a palavra e a lei do Senhor, a palavra do Senhor é o meu guia. A palavra do Senhor diz não para muitas coisas. A metade dos 10 mandamentos tem não. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Ou seja, é mandamento. Você pode falar, a palavra do Senhor está sendo meio dura, tal, mas você tem que confiar porque ela é o seu guia. Ela é o seu guia. Se você não seguir a palavra do Senhor, de nada vai adiantar. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu leio a Bíblia assim, vou folhando. Essa página aqui não arranco. Essa aqui beleza, isso aqui é fácil, isso aqui é bom. Ou você segue ou você não segue. Porque os mornos serão vomitados. Ou você é frio ou você é quente. Ou você segue ou você não segue. É assim que diz a palavra do Senhor. Na verdade, meus irmãos, na sua lei medita de dia e de noite. Olha só, na sua lei medita de dia e de noite. O que quer dizer isso daí? Sempre. O justo, ele sempre medita na palavra do Senhor. Sempre. Não é quando está bem. Quando está bem, é fácil. E quando eu estou ruim, eu também tenho que meditar. Eu tenho que saber. O problema de muita gente, principalmente pessoas que... usar exemplo de jogador de futebol, tá? Cara... extremamente pobre, a gente vê um monte de história que o pai leva no colo para ir treinar e tal, aí se dá sucesso, aí ganha milhões. Imagina como que é a mente desse cara. Ele não podia comprar um Big Mac. Passou um ano, o cara compra o McDonald's. É uma coisa totalmente transformadora. Aí a primeira coisa que vai acontecer? Esse cara, que nem era visto pela sociedade, começa a ter um monte de amigos. Amigos. Nas suas mansões, faz churrasco, faz festas, amigos. Por quê? Você está bem, não é verdade? Então, eu não estou dizendo que é ruim você prosperar. Estou dizendo que, quando você estiver bem, convide Jesus para participar da sua vida também, além dos seus amigos. Sabe por quê? Porque o dia que você ficar ruim, perder todo o seu dinheiro, você não for mais uma pessoa agradável, os seus amigos que estavam com você por interesse vão virar as costas. E se você não tiver ninguém ao seu lado, você vai entrar em depressão. Agora, se você escolheu ter amizade com Jesus, inclusive, Ele nunca vai te abandonar. Ele sempre estará contigo em todo momento. Então eu tenho que pensar, eu vou dedicar um tempo para o Senhor. Porque se eu dedico um tempo para o Senhor, Ele cuida da minha vida. Ele cuida de mim, em todos os aspectos. Na sua lei medita dia e noite. Então, não é às vezes, é sempre. Está acontecendo coisa ruim na minha vida? Medita no Senhor e confia. Está acontecendo coisa boa? Estou rico? Senhor, medita na sua lei de noite porque obrigado por isso aqui. Se você sempre convidar o Senhor para fazer parte da sua vida, você vai ter bem-aventuranças. Você vai ser uma pessoa bem-sucedida e porque todos nós sabemos que aqui é momentâneo. O que importa é a felicidade que nós teremos no céu. Mas nada impede de sermos felizes aqui. Se eu quero ser feliz e próspero aqui, sigo a palavra do Senhor. Só que eu tenho que ter fé, meditar dia e noite, fazer o que Ele faz, ainda que seja dolorido. Nós somos um reflexo do que a nossa mente ocupa. Por exemplo, se eu tenho medo, se eu penso em derrota, não vai dar certo aquele negócio na minha vida, eu estou com medo, eu nem vou tentar fazer porque não vai dar certo mesmo. Se eu sou uma pessoa insegura, você vai ser uma pessoa fracassada. Agora, eu sou um reflexo do que eu penso. Eu vou conseguir. Eu sou uma pessoa que eu tenho propósito, eu tenho disciplina e eu tenho fé no meu Senhor, e eu sei que vai dar certo. Eu não sei como. Senhor, se vira, eu não sei como vai dar certo, Pai. Esse é o seu papel, mas eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Isso é o que importa. Eu confio em Ti.
Antes de irmos para o verso 3, pediria para a Gi, por favor, colocar um vídeo de 50 segundos aí para vocês verem uma coisa. Que aí vocês vão entender melhor o que quer dizer o 3. Isso é uma semente de melancia sendo plantada. Dia 3. Reparem como o galho, a raiz dela, nasce primeiro para baixo. Vocês estão vendo? Depois que ela está totalmente firme na terra, ela começa a brotar. Vai passando os dias, começa a brotar, começa a dar as folhas, fruto, e aí vai. Pedi para vocês verem esse vídeo, olha como vai ficar uma mera semente. Ela se firmou lá embaixo e produziu lá em cima. A gente vai entender agora a partir do versículo 3. Olhem, vou dar um exemplo de melancia, já que eu coloquei o exemplo dela aí. Eu até pesquisei sobre isso, para não falar besteira. A melancia, por exemplo, para que ela seja boa, para que ela nasça, para que ela produza, primeira coisa, tem que ser uma terra extremamente boa e cheia de nutrientes. Não basta colocar numa terra, tem que ser uma terra arenosa. Geralmente, quem produz melancia faz um buraco de 30 centímetros de diâmetro, tira e coloca 5. Sabe por que eles colocam 5? Porque quando começa a brotar, você vai fazer, em um buraco de 30 centímetros não cabem 5 melancias, concorda? O que ele faz? Ele arranca os brotos inferiores e deixa só crescer o maior. Depois disso, tem que ser um ambiente extremamente úmido, não encharcado, úmido. Se não tiver úmido, o que vai acontecer? A melancia, ela não nasce. E por fim, tem que ser um ambiente acima de 20 graus. Vocês estão vendo que existem condições para que uma melancia vire uma melancia? Não é de qualquer jeito. Assim como as coisas na sua vida não devem ser feitas de qualquer jeito. Assim como as coisas na casa do Senhor não devem ser feitas de qualquer jeito. A partir do momento que existe um processo, participe do processo, que a sua melancia será saborosa. Davi, a partir do verso 3, ele fala, não fala sobre melancia, mas fala sobre raiz. Ele é como, ele está falando de quem? Do justo, o justo. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas. Em outras traduções, ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Pensem comigo, eu não sou agricultor, mas vamos lá. Achei uma terra aí, coloquei uma muda. Quantas vezes vocês já viram uma muda de fato crescer ou uma muda secar? Todos já viram isso? É normal. Porque depende das condições de onde eu coloco, porque dependendo da muda, ela precisa de algumas coisas ou não. Mas olha, preste atenção nisso daqui. Ele, o justo, é como árvore plantada junto ao ribeiro. E sabe quem planta essa árvore? É Deus. E sabe quem é a árvore? É você, o justo. E sabe o que Deus faz? Aqui é o ribeiro. Aqui é onde tem corrente de água. Eu vou te plantar aqui, porque a água sou eu. Eu sou a água. E como a sua raiz, ela vai ao fundo, não importa o que aconteça em cima, se é calor, sol, não sei o quê, a sua raiz sempre vai capturar a água do ribeiro. Você, justo, é a árvore. A raiz é aquilo que você procura fazer. Se eu me finco no lugar, se eu confirmo um propósito, Deus te coloca exatamente do lado dele. Está tendo seca hoje, tá muito sol, a árvore se alimenta pela raiz. Não adianta você jogar água nas folhas, sabiam disso? Eu achava que jogando água nas folhas ficava tudo feliz, mas na verdade é na terra, porque é a raiz que nutre a planta, a fruta, não importa o que seja. Então, ele está dizendo isso. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas. Ou seja, se você fizer isso, deixar Deus tomar conta da sua vida, Ele te planta perto dele. E não importa a dificuldade que venha ocorrer na sua vida, Ele vai te nutrir, você nunca vai passar necessidade. Louvado seja Deus. Uma árvore, meus irmãos, ela não se preocupa em nascer rápido. Ela se preocupa em nascer profundamente, com a sua raiz. Pesquisando também a melancia, eu vi que para, de fato, a melancia ser colhida, ela precisa de 80 dias a 120 dias, dependendo das condições. Essa é a média. A gente vai ver daqui a pouquinho falar sobre o ímpio. Vai falar daqui a pouco, mas eu vou dar um spoiler aqui. O ímpio é apressado. Eu quero que minha melancia seja saborosa, mas eu não espero. Eu quero que minha bênção aconteça em uma semana, em um mês. Não é o suficiente. Precisa de 180 dias. Fazendo uma analogia com a plantação da melancia.
você precisa de 180 dias. Então, o ímpio que a gente vai ver daqui a pouquinho, você vê que ele pensa totalmente diferente disso. O Senhor está te dizendo, você quer ser minha árvore? Tá, vou te plantar pertinho de mim. Vai crescendo, você ainda não é nada, vai crescendo. Vocês viram no vídeo aqui. Primeiro a raiz vai lá para baixo, aí ela começa a fazer o fundamento dela, não é verdade? Aí depois acontece o quê? Começa a brotar, porque eu já estou alicerçada. E o alicerce é Deus. Todos entenderam? Glorificado seja o nome do Senhor. Continuando. Que no devido tempo dá o seu fruto. O fruto é dado na hora que você quer? É no tempo de Deus. Melancia de 80 a 120 dias. A sua bênção, não sei. Deus que sabe. Mas Ele sabe que o tempo que Ele escolhe é o tempo certo. Não é o tempo que você acha que é o tempo certo. É o tempo da escolha de Deus. Quem anda próximo à fonte, vive e prospera. Você quer ser uma pessoa próspera? Ande perto da fonte. Quem é a fonte? Quem? Deus. E cuja folhagem não murcha. Continuando agora o versículo 3. E cuja folhagem não murcha. Não murchar é estar firme no momento de dificuldade. A raiz tem a ver com raiz. A sua raiz está firme? Tem dificuldade? Bate vento, vai para lá e para cá, a árvore. Você está firme, você não vai cair por causa disso. É um tempo de bonança, é legal, você está com a sua raiz firmada. Por quê? Porque a sua felicidade, meus irmãos, a nossa felicidade, ela não depende de coisas externas. Ela depende de coisas internas. Por quê? As coisas externas dizem, está difícil, você não vai conseguir, tem que pagar isso, tem que fazer isso, você tem que... lá em cima está batendo vento, não está? A felicidade vem debaixo da terra, não de cima. Porque dificuldade todos nós passaremos. Mas aquele que está bem fincado abaixo da terra, este será feliz e próspero. Resumindo o 3, a árvore é o processo que te deixa forte e você dá fruto. A árvore é um processo que te deixa forte e você gera fruto. Agora, a partir do versículo 4, ele contrapõe. Ele vai falar do ímpio agora. Olha o que ele vai dizer. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Em umas falam moinho. Alguém já viu em filme assim, por exemplo, principalmente em deserto, tá uma paisagem assim bem árida e tal, aí bate um vento e vê aquelas bolas de palha voando para lá, bolas de palha voando para cá. Ele quer dizer isso daí. Quando ele fala do ímpio, são essas bolas de palha. A palha não tem raiz. Agora eu vou aplicar para o meu dia a dia. A palha, aquela pessoa que não é árvore e prefere ser palha, sabe o que ela faz? Ela sempre muda de ideia. Eu estou fazendo isso daqui e tal. Amanhã, não vou fazer aquilo ali. Depois de amanhã, agora isso daqui e tal. Na verdade, o que dá dinheiro é isso aqui. Na verdade, isso aqui, eu vou ajudar meu pai e minha mãe. Ou seja, a pessoa está indo para lá e para cá. Puf, como uma palha. É aquela pessoa que não tem disciplina e nem foco. Porque a partir do momento que você tem foco existe um alvo. Se eu olho para o alvo, não importa o que está acontecendo ao meu lado, eu sei que o alvo é aquele, estou focado nele. E o meu alvo sempre tem que ser Jesus. Agora, quando eu estou rolando para lá e para cá, eu nunca vou ter um alvo e eu nunca vou ter um foco. Agora tem uma frase aqui que eu achei de uma pessoa, chama-se Jim Rohn, que falou sobre isso daqui, um pregador. A palha não escolhe o vento, é escrava dele. Então, a partir do momento que você decide ser uma palha, você não escolhe o ambiente que você vai frequentar porque você é escrava do ambiente. Você faz aquilo que te forçam a fazer, não aquilo que você quer. Agora, se eu estou firmado, raiz, árvore, pode vir o vento, eu estou parado no mesmo lugar porque eu tenho foco. Palha é a pessoa que não se define, porque ela é definida pelo vento. Vou dar um exemplo, nada a ver, só para vocês entenderem. Tem um aluno lá na ETEC que eu dou aula, eu acho que na ETEC tem 10 cursos diferentes. Sabe o que ele fez? Os 10 cursos, desenvolvimento de sistemas, administração, eletrônica, eletrotécnica, mecânica. Parece que a alegria dele era... A gente até tem umas piadinhas com ele lá na... Os professores, quer ser um... Não vou falar o nome dele, já vocês conhecem, ele mora aqui perto, né? Agora, o que é? Sem foco. Pergunta para mim, ele trabalha com o quê? Pergunta, ele trabalha com o quê? Está desempregado. Sabe por quê? Porque ele é um moinho que vai para lá, moinho que volta para cá, moinho que vai para lá e volta para cá e não está fincado em nada. E o que adianta eu ter 10 cursos se eu não tenho foco? Eu teria que ver, eu gosto disso. Até uma vez, numa conversa, uns 20 anos atrás com meu irmão, quando ele estava decidindo ser músico, ele fez uma pergunta, eu acho que música não ganha dinheiro e tal, não sei o quê. Eu falei, mano, é o seguinte, cara, eu dei um conselho para ele. Você tem que, primeira coisa, fazer o que você ama. Eu amo isso, faça isso. Eu amo maquiagem, faça maquiagem. Eu amo
Você professor? Seja professor. Eu amo ser desenvolvedor. Primeiro você tem que amar o que você quer fazer, porque é muito bom eu acordar de manhã e saber aquilo que... estou tão cansado, mas vou fazer uma coisa que eu gosto tanto, do que, estou cansado, vou ter que trabalhar e se dissolve na cama, né? Na verdade, é muito melhor eu fazer algo que eu goste. Aí, prosseguindo o conselho, eu falei assim, só que você tem que pensar uma coisa. Ele tinha usado o argumento, mas músico não ganha muito dinheiro, tal, não sei o quê. Eu falei assim, o diferencial é o que define a pessoa. Aí eu dei um exemplo de pizzaria para ele. Você vê pizzaria em todo lugar, não vê? Eu vejo muitas pizzarias abrindo, muitas pizzarias fechando. Só que tem muitas pizzarias que são muito boas e estão abertas há muito tempo. Qual a diferença? Ela tem um diferencial, ela quer fazer um melhor. Então, a pergunta é, você quer ser apenas um mero evangélico ou você quer ser diferente na casa do Senhor? Ou você quer ser diferente para Deus? Eu queria tanto ser usado pelo Senhor, como ele usa o pastor Alain, pastora Regina, pastor Esther, em profecia e tal. Mas você vive na mediocridade em relação à palavra do Senhor. O que você tem que fazer? Você tem que dar o seu melhor. Você tem que começar a entrar no processo, você tem que começar a entender, a executar e saber que tudo aquilo que me define depende dos meus passos. Continua. 5. Antes um resumo do 4, quer dizer que o ímpio é uma palha e o ímpio é fraco. Então não aguenta nada. 5. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo. Que muitos dizem aí no mundo que é a lei do retorno, mas a palavra diz, o que você semear foi o que você colheu. O que você tem semeado? Então não adianta eu querer semear nada e querer colher melancia. Você tem que semear algo para que você consiga pegar esse fruto. Nem os pecadores na congregação dos justos. Olha, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque lá na congregação dos justos, que é onde nós iremos morar, quem escolhe é Deus. Não é você que escolhe estar lá. Quem escolhe estar lá é Deus que escolhe você. Mas eu sempre fui crente, mas você não executou a palavra de Deus. Você vai ser julgado. Pode ir, pode não ir. Então, quem escolhe estar na congregação dos justos são aqueles que foram validados por Deus, claro que pela sua graça. Deus, ele não isenta a gente de passar por problema. Ele só diz o seguinte, quando você estiver passando por problema, eu estou contigo. Deixa eu fazer parte da sua vida, porque quando você estiver com problema, eu estou com você. Ele não te isenta de passar por dificuldade, passar fome, passar, sei lá o que você pode estar passando na sua vida hoje. Ele não te isenta. Porque nesse mundo aqui, a palavra diz que viveremos aflições. Mas nosso Senhor venceu o mundo, não foi? Então, é uma escolha sua. Mas o caminho dos ímpios perecerá. O caminho do ímpio leva à morte. Porque a palha ela voa e o vento faz ela desaparecer. Isso é o ímpio. Então, resumindo, a árvore é o justo. É aquele que nós devemos ser. Estamos perto da fonte, sendo alimentados. Não importa a dificuldade, eu não saio do lugar. Agora, se eu sou ímpio, se eu não sei o que eu quero da minha vida, eu sou como uma palha. Que uma vez o vento vai levar de um jeito que... Alguém viu aquela palha que ficava vindo para lá e para cá toda hora? Sumiu. Isso vai ser no dia do nosso Senhor. Não importa quando vem o problema. O que importa é como você lida com o problema. Está vindo tanto problema na minha vida, tal dificuldade. Problema todos têm, como eu disse. O problema é como você lida. Se você for uma pessoa murmuradora, que chora, céus, terra, ar, não sei o quê, só murmura, sua vida vai continuar sendo desse jeito. Agora, como você lida com o problema ao lado da fonte, é o que te faz ser feliz e próspero. Está bem claro, está dizendo isso aqui. A palha, ela tem pressa e é escrava do vento. Que a palha, eu queria tanto ser uma melancia. Em um dia, você quer dizer isso aí, meu irmão? Estuda. Você quer ser isso daí? Se dedica. Você quer ser isso aí? Ora. Você quer saber isso aí? Se consagra. Você quer ser isso? Jejua. Pegue uma intimidade com Deus, porque enquanto você não fizer isso daí, você não vai ser. Por quê? A palha, ela tem pressa e é escrava do vento. Enquanto a árvore, ela passa pelo processo. Lembra aqui da melancia? Alguém plantou, cresceu para baixo, foram passando os dias, subiu, tal. Depois de 80 a 120 dias, aconteceu o quê? Ela nasceu. Ela passa pelo processo. Uma melancia não cai do céu, ou cai, só se Deus quiser. Mas, naturalmente, isso aí não acontece. Ela tem o processo e dá o seu fruto na estação certa. Isso aí dá seu fruto na estação certa. Eu pesquisei uma coisa legal aqui. Frutos exclusivos das estações. Por exemplo, na primavera é época de manga e caju. No verão é época de melancia e melão. Em outono, estou dando exemplos, tá? Abacate e mexerica. No inverno, pera e morango. Agora eu pergunto, se as coisas fossem mente de palha, se os frutos fossem mente de palha, todos os frutos iam querer nascer em janeiro.
Eles querem coisa rápida, né? Querem nascer em janeiro? Aí eu pergunto, como ficaria a sua alimentação até dezembro, se geralmente um fruto dura uma estação que são 3 meses? Morreríamos de fome. Então Deus é espetacular. A natureza de Deus é tão maravilhosa que quando Ele fez os frutos, Ele deu até as estações para cada um crescer. Plantou, cresceu, colheu, comeu. Para tudo. Aí você pergunta, mas tem certos frutos que tem o ano inteiro. Você falou que só dá... Aí é estufa. O que uma estufa faz? Ela molda o ambiente. Está no inverno, mas a estufa deixa quente na temperatura, para a melancia, no caso do exemplo que eu usei, para ficar mais úmido, a terra ela é mais nutrida, tal. Isso é estufa. Mas a natureza de Deus pede para que nós passemos pelo processo. E eu devo passar por esse processo. Então, para concluir, eu digo o seguinte: há somente 2 caminhos. Aí você vai ter que se decidir. Não existe meio termo. O caminho da árvore, onde existe Deus, existe vida, existe abundância e existe prosperidade além de felicidade. Esse é o caminho. Eu quero isso, eu. O que você tem que fazer? Senhor, eu sou uma muda, quero ser a sua muda. Aí Deus te pega, te planta perto do ribeiro, espera o processo, me entende, tal, e acontece tudo o que nós vimos aqui. Esse é um caminho, você tem que passar. Agora, eu quero ser palha. Não, claro que ninguém quer ser, mas existem 2 caminhos, um é o da árvore e o outro é o da palha. Sabe o que a palha pensa? A pessoa palha, ela pensa desperdício, ela é totalmente instável, ela tem pressa em que tudo aconteça, e da forma que ela faz as coisas, tudo vira ruína e no final é a morte. Pergunto, hoje você quer ser? Você fala assim, eu estou sendo palha, eu queria ser árvore. E eu estou dizendo isso aqui, mesmo, não é para pessoas que não conhecem a palavra do Senhor, não. Eu posso estar aqui sentado 30 anos e eu sou palha ainda. Então o Senhor está te fazendo um convite. Você quer parar de ser palha e passar a ser árvore? Por quê? No final, o salmista diz, mas o caminho dos ímpios perecerá, ele vai morrer. Ele deixa a sensação de, palha, você pode virar árvore. Você quer virar árvore, palha? Diga que eu sou o seu Deus. Diga que eu sou a sua planta. Me plante aqui. Se por acaso hoje você acha que você está sendo palha, e a partir de hoje você quer mudar a sua vida e passar a ser árvore, o Senhor está te convidando a vir aqui na frente para você ser a muda para Ele plantar.